Senhores telespectadores, este programa de hoje é um programa diferente de todos os programas que temos feito. Não sei se já repararam isto, assim esse caminho muito grande até aqui parece uma estrada, não é uma estrada, é uma mesa. Estou-lhes a falar aqui num grande palácio, um palácio que fica na cidade de Lisboa, que, como estão a ver, é uma cidade lindíssima, uma cidade com o rio, as colinas, um casario multicor, uma das cidades mais bonitas da Europa. E eu estou-lhes a dizer isso e conheço, não digo todas, mas creio que a maior parte delas. Todavia, é uma cidade sem palácios. Bom, é claro, uma cidade sem palácios, eu estou a exagerar. Tem alguns palácios e alguns muito bonitos até. Eu assim de cor, aqui estou-me a lembrar aqui, perto do sítio onde vivia, o Palácio dos Duques de Palmela, ali à Politécnica, o Palácio Ludovici, que fica depois ali em São Pedro de Alcântara, ou o Palácio do Conde de Óbidos, que fica ali mesmo no Rochedo do Conde de Óbidos, ou o Palácio do Pombal, que fica perto, é onde hoje está o Museu das Janelas Verdes, ou aqui no Bairro Alto, um palácio muito bonito, que é o Palácio Pilatos. Já ninguém sabe o que é o Palácio do Pilatos. Pilatos é um judeu, era um judeu que dizia que não tinha nada a ver com a morte de Cristo, que ele também lavou daí as suas mãos. São Pilatos todos os homens que perante situações muito graves dizem: eu não tenho nada com isso, eu lavo daí as minhas mãos. O ato de Pilatos é o lavar as mãos. Antes do lavar do dinheiro, houve o tempo do lavar das mãos. Bom, o Pilatos era um judeu, fez ali um grande palácio e pôs um cunhal das bolas, é o cunhal das bolas, aquilo que se chama hoje travessa do cunhal das bolas. Aquelas bolas eram douradas e simbolizavam o dinheiro que ele queria ter. Bom, mas há muitos outros, olha o Palácio do Marquês de Abrantes, onde hoje é a Embaixada da França, o Palácio dos Condes de Almada, ali de onde saiu a Revolução de 1º de Dezembro, que ainda hoje é um belo palácio, admirar o Rossio, ou o Palácio dos Condes de Redondo. O Palácio dos Condes de Redondo, está hoje lá uma universidade, a UAL, onde eu dei aulas até o ano passado e agora já não dou porque não tenho tempo, ou o Palácio dos Marqueses de Olhão, ali além de Santa Apolónia. Bom, há bem uma dúzia de palácios em Lisboa. Uma dúzia, ou duas, ou três dúzias. Em todo caso, não se pode dizer que Lisboa seja uma cidade de palácios. Se nós formos ao centro de Roma, ou de Nápoles, ou de Madrid, ou de Viena, ou de Berlim, todos aqueles edifícios são todos grandes palácios. Em Roma, os palácios da Renascença, numa área de quilómetros e quilómetros, não despegam uns dos outros. E aqui não é assim. A cidade é uma cidadinha de casas portuguesas, é uma porta e uma janela, e umas paredes caiadas, que é uma casa portuguesa, com certeza, e lá de longe em longe, lá aparece um vulto de um palácio, infelizmente, quase todos extremamente maltratados. Bom, pois hoje a minha visita é a um palácio de Lisboa, a um dos palácios de história mais atormentada, mais enovelada, mais torcida, esquisita que há na nossa cidade. E apesar de tudo, e talvez por isso mesmo, um dos palácios mais bem conservados da cidade de Lisboa. Vamos visitar o Palácio Foz. Palácio Foz.
chama-se Palácio Foz, mas eu pergunto se não haverá uma certa injustiça nessa designação, porque quem o mandou construir não foi o Marquês da Foz. O Marquês da Foz comprou quando ele já estava feito. Isto que estamos a ver, toda esta fachada, foi mandada fazer por um Marquês de Castelo Melhor. E também, durante muito tempo, chamou-se-lhe Palácio do Marquês de Castelo Melhor. Eu achava melhor que nos chamássemos Palácio Castelo Melhor do que Palácio Foz, porque os Castelos Melhores foram donos deles durante, não sei, mas perto de 100 anos, ou mais de 100 anos. E o Marquês da Foz foi dono dele durante 10 anos. Bom, vamos contar a história porque isso é engraçado, isso é das coisas bonitas. Quando a gente fala em Castelo Melhor, é que lá toda a gente se lembra do grande Conde de Castelo Melhor, o terceiro Conde de Castelo Melhor, que é o homem que ganha a Guerra da Independência. Se nós hoje somos um país independente, devemos-lo à decisão, à coragem, à intrepidez e à dignidade do terceiro Marquês de Castelo Melhor. É Dom Luís de Vasconcelos e Sousa. Essa história do Castelo Melhor é curiosa porque ele apoderou-se do poder de uma maneira pouco digna, pouco digna. Sabem que o nosso rei, Dom Afonso VI, era um diminuído mental, em todo sentido, era um idiota completo. Ele não era capaz de falar sequer, ele não se aguentava em pé, ele só sabia dizer uma palavra, dizia fixe, fixe. Para ele, ser bom ou ser mau é fixe, é fixe. E como tal, caiu nas mãos de um gangue de malfeitores que havia ali à volta do paço, eram uns desordeiros e tal, e o rei achou que eram fixe, andava com ele à noite, a cavalo, e fazia 2 exércitos, os bons e os maus, coitado, era um pateta nas mãos de um gangue de malfeitores, marginais. É claro que o governo fez o que tinha a fazer, mandou prender os marginais, eram os italianos, uns tais Conti. O Castelo Melhor, que era um fidalgo culto, inteligente, aproveitou essa oportunidade. O rei, claro, o rei, coitadito, ficou muito zangado por lhe prenderem os amigos. Ele não sabia que os amigos eram um bando de facínoras, de gente da mais real espécie. E por isso o governo fez muito bem, que os mandou meter na cadeia. Mas o Castelo Melhor, que era fidalgo às ordens do rei, usou isso e disse: Vossa Majestade não devia admitir que prendessem os seus amigos. Vossa Majestade pega no governo. Afinal, o rei é Vossa Majestade. O rei não é a sua mãe. A rainha, regente, era regente porque o rei, coitadinho, era um atrasado mental, um atrofiado. E o rei, fiado nisso, mandou embora a mãe, a rainha regente, e entregou inteiramente o poder a esse amigo, o Dom Luís de Vasconcelos e Sousa, que era o terceiro Conde de Castelo Melhor. Devo-lhes dizer que, apesar de ter obtido o poder dessa forma indigna, afastando uma regente competente para entregar o poder a um pobre pateta, apesar disso, Dom Luís de Vasconcelos e Sousa foi uma grande figura da história nacional. Foi ele quem aguentou em cheio a Guerra da Independência, foi ele quem conseguiu reunir forças para bater os exércitos de Castela, foi ele quem obrigou o governo espanhol a negociar em pé de igualdade com o governo português, foi ele quem obrigou em 1668 a fazer a paz entre Portugal e Espanha, em que o governo espanhol reconhecia
inteiramente a independência de Portugal. Tudo isso se deve a Dom Luís de Vasconcelos e Sousa, terceiro conde de Castelo Melhor. Por isso, Castelo Melhor passou a ser um apelido muito ilustre em Portugal, e ainda aos netos. O neto dele foi quem construiu este palácio. Começou a construir. E isto num ano engraçado. Começou a construí-lo no ano de 1777. O senhor telespectador, mesmo que não saiba muita história, tome nota disto, que isto é engraçado. É um 1 e 3 setes. 7, 7, 7. O povo chamava-lhe o ano dos 3 martelinhos. O martelinho matou o rei. Outro deitou fora o pombal. Outro matou o papa. O ano dos 3 martelinhos. É em 77 que Pombal é apiado do seu imenso poder. E é em 77 que o neto do conde de Castelo Melhor vem aqui e, em pleno passeio público era a menina dos olhos de Pombal, começa a construir um palácio. Isto é como quem cospe na memória do Pombal, que nesse mesmo ano de 77 tinha sido expulso de Lisboa e tinha ido morar para Pombal. Porque ele era Marquês de Pombal. O que eu não percebo. Porque quem devia ser Marquês de Pombal eram os Castelos Melhores. Os Castelos Melhores eram, desde há séculos, alcaides mores de Pombal, donos de Pombal, senhores de Pombal. E quando o Sebastião José de Carvalho e Melo foi feito Marquês de Pombal, mandou lá, mesmo em frente do solar dos Castelos Melhores, fazer uma cadeia e um celeiro. Ainda hoje lá estão. O solar dos Castelos Melhores era assim baixo, como os solares da província, e ficou sem vista nenhuma. O Pombal fez ali o celeiro e a cadeia, e o pobre do solar ficou atarracado, escondido e miserável. Eu acho que o neto do Castelo Melhor mandou fazer aqui, no passeio público, tão querido ao Pombal, o seu palácio, para responder a essa afronta. É a pena de Talião, afronta por afronta. Pombal faz o celeiro diante do Palácio Castelo Melhor, pois o neto do Castelo Melhor vem fazer o palácio aqui, no passeio público do Pombal. Bom, mas a verdade é que em 77 começa para Portugal um período sombrio. Reina a rainha Dona Maria I, que depressa começa a ter, enfim, os médicos a perguntarem se a rainha não estaria demente, e estava. Veio a Revolução Francesa, aqui em Lisboa ouve-se com terror a notícia que tinham cortado o pescoço ao rei. Entramos numa guerra contra a França. Imagina uma guerra contra a França. É claro que é uma derrota completa. Aparece o Napoleão exige a adesão portuguesa ao bloco francês. Nós não podemos aderir, porque a nossa outra metade é o Brasil e quem manda no mar é a Inglaterra. Portanto, estar pela França é estar contra a Inglaterra. E estar contra a Inglaterra é não poder navegar para o Brasil. Por isso, a gente não pôde aderir ao bloco francês. Bom, e o Napoleão manda invadir Portugal. É a primeira invasão com o Junot, a segunda com o Sul, a terceira com o Macená, e Portugal, um país em escombros. Como é que os marqueses de Castelo Melhor podiam acabar o palácio? Num país em guerra, todos os homens
com as armas às costas, não há dinheiro, não há artífices, não há gosto. E o palácio, que começou em 77, olhem, ele veio a ser inaugurado só quase 80 anos depois, em 1846. 46 já é tempo do Costa Cabral, enfim, já começa a tentar estabilizar-se um bocadinho este Estado desarvorado e desconjuntado, mas mesmo em 46 isto estava por metade. Um dos torreões, viram que o palácio tem a cada lado um torreão, um dos torreões ainda estava em obras. Bom, mas é nessa altura que se instalam aqui os marqueses de Castelo Melhor. Também não foi por muito tempo. O palácio só foi residência dos marqueses de Castelo Melhor desde 1846 até 1888. E é curioso a razão por que os marqueses tiveram de sair daqui. Os marqueses saíram daqui por causa do comboio. Fizeram a estação do Rossio, para isso já expropriaram uma grande parte aqui da Quinta dos Castelos Melhores. Toda a estação do Rossio é feita em terrenos que foram expropriados por utilidade pública e, portanto, eles não receberam quase nada. Depois fizeram o túnel do Rossio, que vai sair a Campolide, passava aqui por baixo. Isto começou a tornar-se inabitável, ficou sem terras, por detrás era a estação, por diante era a avenida, e um dos administradores dos caminhos de ferro era o senhor Marquês da Foz. O senhor Marquês da Foz era um homem que gostava muito de fazer negócios. Era ele e o Conde de Burné. O Conde de Burné, uma vez mandava um, outra vez mandava outro, e eles iam, só que o Burné conseguiu fazer uma fortuna, e o Marquês da Foz, administrador dos caminhos de ferro, usou dessa autoridade para reduzir aqui a pobre Marquesa de Castelo Melhor, que já estava velha, viúva, coitadita. Ele obrigou a sair daqui. Ele tomou conta do palácio em 88 e imediatamente mandou deitar por dentro tudo abaixo, tudo. O palácio ficou descascado, ficaram as paredes da frente e do fundo. Por dentro, tudo foi abaixo. E ele, entre 88 e 91, começa aqui a construir uma moradia luxuosíssima. Estão a ver uma sala cheia de dourados. Olhem, isto era a sala de baile da casa do senhor Marquês da Foz. Toda a casa está cheia de tesouros. Eu gostava que fossem ali comigo ver a escada. O gradeamento foi feito em Paris, na Casa Moreau, e fez muita sensação no tempo. Os próprios fabricantes tiveram em exposição durante 15 dias antes de o mandarem para Portugal. Isto é tudo peça a peça, é aparafusado e ficou caríssimo. Falava-se em 40 milhões. 40 milhões. Bom, é uma escada que ainda hoje tem um grande aparato. E reparem, em cada lanço tem a coroa de Marquês e depois uma flor de lis. Depois a flor de lis, a coroa de Marquês. Isso vai se alternando. Bom, isto significa
que a escada foi mandada fazer depois de 1886, porque só em 86 é que ele foi feito marquês. E a Flor de Lis? A Flor de Lis, é claro, era um emblema real, no tempo dele. A Casa Real de França tinha por emblema a Flor de Lis. E a Rainha de Portugal, a Rainha Dona Amélia, portanto, tinha por símbolo a Flor de Lis. E ele usa dos seus apelidos, tem vários apelidos, um deles é Guedes. E os Guedes, em Portugal, também têm a Flor de Lis. Portanto, ele põe a Flor de Lis em grande destaque, o que dá uma aparência de nobreza real. Bom, realmente ela era nobre, mas de uma pequena nobreza. É até curiosa essa história dos Condes da Foz. Ele era filho de um Gil Guedes, que foi militar, já por sua vez era de pequena nobreza, mas foi um militar distinto, andou nas guerras liberais e devia ser um homem muito insinuante, porque foi ajudante de campo do imperador Dom Pedro IV. Depois foi ajudante do rei Dom Fernando de Saxe, que era amicíssimo dele. E foi exatamente, foram-no fazendo, primeiro barão, em 1843 é barão, em 55, apesar de 12 anos, é visconde, em 62 fazem-no conde, e o filho dele, que é este Tristão Guedes, depois é feito marquês, enfim, nesses degraus de nobreza. Mas já é, claro, um marquês do dinheiro, um marquês dos caminhos de ferro. A verdade é que ele, para decorar este palácio, todo o palácio, vejam, sala a sala, pormenor a pormenor, era de um esplendor real. Não havia, aliás, nenhum palácio em Portugal tão rico como este. O resultado dessas despesas insensatas é que o Marquês da Foz não chegou a gozar o seu palácio 10 anos. As dívidas acumularam-se e em 1901 ele teve que fazer um leilão sensacional, durou 10 dias, vendendo tudo quanto estava aqui dentro. Eu tenho aqui o catálogo do leilão, uma fotocópia do catálogo, catálogo do leilão de objetos de arte, imobiliário antigo, Palácio Foz. Aqui descreve 800 e tantos lotes e no fim tem, sem numeração, não houve tempo de meter no catálogo, diz que é tudo quanto estiver cá dentro, incluindo o trem de cozinha, capaz de fazer comida para 1000 pessoas ao mesmo tempo. Bom, ficaram as paredes. Depois disso, é claro, olha, foi arrendado para o anuário comercial, foi sede do crédito predial, foi andando até que em 1910, no ano da República, foi comprado por um terceiro conde, o Conde de Sucena. O Conde de Sucena era também um antigo imigrante, um homem do povo, lá de cima d'Águeda, foi para o Brasil, trabalhou duramente, arranjou uma fortuna, chegou aqui, comprou isto, mas não foi para viver cá. Achou que isto era um rico espaço no centro de Lisboa e comprou para meter aqui tudo quanto havia. Esteve aqui alfaiataria, esteve aqui uma leitaria, aliás, muito luxuosa. Havia aqui um cinema, havia um cabaré, havia lá embaixo a Taberna Vínica, foi aqui a sede do Sporting, foi aqui a Embaixada dos Estados Unidos. Eram centenas de lojinhas e lojecas, era disso que via o Conde de Sucena. Mas mesmo assim, o Conde também teve que vender, isto entrou na posse da Caixa Geral dos Depósitos, e a Caixa Geral dos Depósitos vendeu ao Estado, que entre 1940 e 44 restaurou depois isto tudo e fez aqui a sede do, chamava-se nessa altura SPN,
Secretariado da Propaganda Nacional. Era uma casa de prestígio para fabricar prestígio. Mas vamos lá abaixo ver a tal taberna. A taberna era aqui. Tinha ali uma placa que tinha mesmo escrito Taberna Vínica, para se perceber bem que era de vinhos. Também lhe chamavam Abadia. Abadia, atendendo a este aspecto entre o gótico e o manuelino. Isto é um dos mais importantes monumentos de pastiche português. Tudo isto foi inaugurado em 1917. 1917, isto é mais ou menos o tempo em que eu nasci. Reparem o gosto que havia para fazer uma coisa destas. É um arremedo realmente muito fantasioso e muito quase grotesco, de estilos históricos que nessa altura estavam na moda. Aqui este lugar era o claustrum, era meio cabaré, meio boate, juntavam-se aqui as pessoas e lá em cima era uma leitaria. Uma leitaria onde o leite era mungido das vacas, havia vacas, vinha o leite, também se vendiam bolos, pastéis, era um lugar muito chique. Aqui era o sítio mais íntimo. Bom, impressiona-me a mim, principalmente isto. Como foi possível fazer uma coisa destas, inaugurá-la, num ano como 1917, um ano dramático para Portugal. Estávamos na Grande Guerra, estavam a morrer milhares de rapazes. Bom, pois o gosto de Lisboeta era isto. Isto talvez fosse repintado, talvez fosse um pouco transformado, ele agora está a ser cuidadosamente restaurado. Está aqui uma equipe de artistas que estão a trabalhar e a tentar pôr isto exatamente como teria sido em 1917. Quando estiver pronto, a gente volta cá outra vez.